Hoje eu vou contar a história de como eu corri 21 quilômetros simplesmente do nada, sem nunca ter corrido na vida. Eu espero que essa história sirva de inspiração não só para a corrida em si, mas sim para as outras áreas da vida, até mesmo porque a corrida para mim significou algo muito mais além do que o ato de correr. Eu nunca gostei de correr e até hoje eu não gosto, eu odeio correr. Só que aquele ato da corrida me fez criar uma autodisciplina, me fez criar uma autoconfiança que foi muito importante para mim em outras áreas da vida. E eu vou contar a história de como eu fiz isso. Era uma tarde de sábado e eu tenho um amigo que a gente divide muitas opiniões, de vez em quando a gente se encontra para debater algumas coisas, tanto sobre trabalho, tanto sobre a vida, espiritualidade e diversas coisas. E ele me chamou para correr 15 quilômetros. Quando eu li aquela mensagem, eu até ri assim um pouquinho por dentro, porque eu nunca tinha corrido mais do que 1 quilômetro na vida. Nunca consegui correr continuamente, eu só tinha dado uma carreirinha e logo tinha cansado. Mas ele foi, me chamou e eu instiguei. E eu só simplesmente fui, mesmo tendo a certeza que eu não ia correr 21 quilômetros. E quando eu cheguei lá na hora, a gente começou a correr, ele já estava no impasse e comecei a correr com ele. Quando deu, acho que não tinha dado nem 1 quilômetro, acho que nos 500 metros eu já estava super ofegante, já estava querendo parar. Eu já queria parar. Só que eu vi ele correndo ali na estiga e eu sabendo que ele já era um cara que corria, ele já tinha frequência de correr 10, 15 quilômetros, então eu simplesmente não aceitei o fato dele ter me chamado para correr, ter tirado o tempo dele e eu ir lá e parar, e fazer ele perder a corrida dele. E eu só continuei, eu não falei nada, eu simplesmente continuei a correr, mesmo com o corpo super mega hiper ofegante, com a dor desviada do cacete, mas eu só continuei e fui. E eu fui no ritmo dele, ou seja, o pace, como a galera da corrida gosta de chamar, já era um pace alto. E eu só aguentei, só fui. Eu parei de pensar, parei de escutar minha mente e só fui. Independente da dor, independente de tudo, eu só simplesmente continuei correndo. Até que quando chegou lá por volta dos 5 quilômetros, tanto meu joelho, quanto meu tornozelo, quanto meu pé começaram a doer muito. Meu pé já estava começando a dar aquela rasgada, até mesmo porque eu estava com um sapato completamente feioso, não era um sapato de corrida, é um sapato paia para se correr. Só que enquanto ele não parava, eu não ia parar, e eu só continuei. Eu parei de escutar minha mente, tentei me silenciar o máximo possível, estava escutando música também, claro, porque é um ergogênio que ajuda. Aí detalhe, eu estava virado, eu estava praticamente virado, eu não tinha dormido no dia. Enfim, eu só continuei a correr e continuei a correr sem escutar minha mente, só indo, e só indo, e só indo. Inclusive, em nenhum momento eu perguntei a ele em quantos quilômetros a gente tava, porque eu sabia que se eu soubesse, eu ia ficar na cabeça, porra, falta muito. E isso ia me motivar a desistir. Então eu não perguntei. Algumas vezes ele falava. Então, quando ele falou que a gente chegou nos 10 quilômetros, nesse momento eu já estava com calafrio, começando a sentir um pouco de febre, minhas pernas diminuíram um pouco a dor, porque eu já nem mais sentia direito, eu já estava quase que sem sentir minhas pernas, estavam pesadas, parecendo que tinha um chumbo dentro do meu sapato, e mais uma vez eu só continuei a correr, enquanto ele não parasse eu não ia parar. Desses 10 quilômetros para frente, tanto eu quanto ele não falamos nada. Foi só uma corrida completamente silenciosa, cada um no seu canto e só continuando a correr. Não tinha mais conversa, só tinha concentração e não parar. Foi assim durante mais uma hora. Eu já estava sentindo meu corpo extremamente fraco, minhas pernas já não aguentavam mais, mas eu continuava e continuava. Até que quando eu cheguei num ponto da Orla de Boa Viagem, que foi onde a gente correu, ele olhou para mim e falou: "Vamos parar?" Ele estava fazendo a contagem no Strava, né, que é aquele aplicativo que mede a distância que você corre. Eu nem tinha esse aplicativo para você ter uma noção do que realmente eu era um puta leigo sobre corrida, eu nunca tinha corrido na vida. E ele mostrou que a gente correu 18 quilômetros. Calma que eu ainda vou chegar nos 21. Essa história eu tô contando para dar introdução. Eu só sei que eu não consegui voltar para casa andando. Minha perna não tinha condições. Eu chamei o Uber. Quando eu cheguei em casa que meu sangue esfriou, meu amigo, que dor, que dor. Eu passei uma semana sem andar. Ficou ruim até para me treinar, atrapalhou minha rotina de treinos. E as pessoas que eu convivo, quando eu contei essa história, simplesmente me acharam que eu era um louco, que não tinha cabimento, que eu fui um burro por ter feito um negócio desse, passar uma semana sem andar, correr e passar uma semana sem andar. Só que aquilo significou muito pra mim, não por conta da corrida, não por conta do ato de correr, não por conta do ato de queimar calorias, e sim porque me mostrou o que minha mente é capaz de fazer. Que simplesmente o que eu determinar fazer, eu vou conseguir fazer. Na outra semana, não tinha dado tempo nem da minha perna se recuperar. Eu corri 21 quilômetros, junto com ele novamente. E, inclusive, eu faço questão de dizer que os 21 foram mais fáceis do que os 18. Justamente pelo quê? Porque eu já tinha quebrado a crença, eu já tinha colocado na cabeça que o que eu quisesse fazer, eu ia conseguir fazer.
Isso foi importante para mim em todas as áreas da minha vida. Eu consegui distribuir essa disciplina em tudo que eu fosse fazer, porque não era só uma teoria ou um feito de alguém. Eu tinha a prova feita por mim mesmo. Eu tinha uma prova social feita por mim. E se lembre que você pode fazer isso em qualquer coisa na sua vida. Você pode fazer isso para atingir seu primeiro milhão. Você pode fazer isso para comprar um carro, para comprar uma casa, para passar no concurso, se esse for seu objetivo, para criar domínio de si, para mudar a forma como você é, para mudar a sua autoimagem, para fazer um trabalho interno, para quebrar um vício, que também já foi outra coisa que eu fiz. Quebrei vários vícios na minha vida, ou melhor, distribuir os vícios, porque a gente sempre vai ser viciado em alguma coisa. Então mude seus vícios. Seja viciado em meditar, seja viciado em trabalhar, seja viciado em trabalhar seu espiritual, seja viciado em trabalhar sua mente, seja viciado em criar mais repertório, seja viciado em crescer. Tudo isso está nas nossas mãos. Eu não estou fazendo esse vídeo para lhe motivar a sair de casa e correr seus 21 quilômetros do nada, mas sim para que você entenda do que a sua mente é capaz e o que você colocar na cabeça que vai fazer, você vai conseguir fazer. Se lembre todos os dias que isso aqui é somente uma passagem. A gente está vivendo um joguinho. Isso aqui é uma experiência que passa muito rápido. E não vale a pena viver uma vida tão medíocre. Se tu tivesse num jogo, num GTA da vida, tu ia querer viver uma rotina monótona, uma vida medíocre dentro do GTA. Eu duvido, tu ia já logo fazer a missão lá pra pegar teu carrão, pegar uma beca massa, viver feito um milionário, ter vários carros na garagem. A mesma coisa é a sua vida, mano. A gente tá vivendo um jogo aqui. Nós temos o poder de criar a nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse poder. E quando você entende que isso aqui é somente uma passagem e que no momento da sua morte, eu tenho certeza, certeza absoluta, que as coisas que vão passar pela sua cabeça são as coisas que você não fez e não as coisas que você fez. Então faça, haja, viva, viva. Viver é diferente de estar vivo, irmão. Só viva, atinja seu melhor potencial, atinja a sua melhor versão e fique viciado em atingir a sua melhor versão todos os dias. Porque tem uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça numa palestra que eu fui, de um cara que sofreu por uma experiência de quase morte. E a partir desse dia, a frase que ele repete todo dia é: "Hoje é o melhor dia da minha vida", porque só existe o hoje. E no hoje eu vou dar o meu melhor. No hoje eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser. No hoje eu vou ser a minha melhor versão. Que Deus te abençoe e espero que esse vídeo tenha te motivado. E se lembre que motivação não adianta de nada sem ação. Então haja, vá agir. Veja alguma coisa que você pode fazer agora e vá fazer. Não existe o amanhã. E o passado já passou. Só existe o hoje. Viva!